Olá, rapaziada, novamente juntos. Permito-me apresentar, sou o Dr. Uziel Pinto e este é o Movimento Universidade Já. Galera, na aula de hoje vamos comentar a questão 58 do Enem 2014. Essa é uma questão de química e é importante entender que ele aborda sobre acidez e basicidade, além de alguns conhecimentos. A dinâmica dessa aula será o seguinte: você irá ler o comando da questão, a primeira parte da questão é essa, né? Tentar resolvê-la. Aqui são as opções, tá? Tente resolver a questão e após isso eu irei abordar o assunto necessário para o entendimento da resolução e após isso juntos resolveremos a questão. Então pare o seu vídeo e leia a questão agora. E aí, pessoal? Essa questão parece meio enrolada, mas não é não. Gente, essa questão fala na verdade a respeito da escala de pH. Gente, pH significa potencial de hidrogenização, certo? Mas não vou aumentar no mérito como é que calcula, que isso o Enem não vai cobrar, certo? O importante que vocês entendam para o Enem é o que será exposto agora. Gente, a escala de pH é uma escala que define se uma substância é ácida, básica ou neutra. Essa escala ela vai de 0 a 14, certo? Variando do pH 0 até o pH 14. Então, todas as substâncias têm um pH contido nesse intervalo aqui. E no meio, gente, como divisor, e é importante isso aqui, temos o pH 7, certo? Então, imagine, gente, aqui nós começamos a primeira definição. Gente, qualquer substância que tenha pH de 0 a menor do que 7 não chega a incluir o 7, pode ser 6,999, é menor do que 7. Então, qualquer substância que varie de pH de 0 a menor do que 7, nós chamamos de substância ácida, certo? Então, o vinagre, gente, é uma substância ácida. Eu não sei qual o pH dele, mas a partir de agora eu sei. Se ele é ácido, então o pH é menor do que 7 até 0. O ácido sulfúrico, gente, como o próprio nome diz, é uma substância ácida. Eu não sei o pH dele, mas eu a partir de agora sei que o pH é menor do que 7 e vai até 0. Então, falou em ácido, gente, eu quero que decore isso. O pH vai de 0 a menos que 7. Chuva ácida, eu já sei que está aqui dentro, porque é uma substância ácida, certo? E o que viria a ser, gente, substância básica? Básico, gente, é toda substância maior do que 7 e que vá até o 14. A essas substâncias nós chamamos de substâncias básicas ou alcalina, que é também o seu nome, certo? Então, se a substância for menor do que 7 a 0, é ácida. Se for maior do que 7 até 14, é básica. E se for 7, gente, a substância é neutra. Então, pH 7 é um pH neutro, um pH neutro, substância neutra, certo? Agora, gente, imagine que uma substância tenha pH 6 e outra tenha a substância pH 1. Ou então, uma substância tem um pH 8 e a outra substância pH 13. Quem é mais ácida? Quem é mais básica do que a outra? Gente, é importante. Quem define o grau de acidez ou basicidade, gente, é a distância em relação ao pH neutro, certo? Então, por exemplo, se uma substância tem pH 13, essa substância é bem mais básica, a sua basicidade é maior do que uma substância de pH 8. Por quê? Porque ele é mais distante do pH 7. É só lembrar disso. Então, quanto mais eu me distancio do 7, nesse sentido, eu aumento a basicidade. Então, substância pH 13 ela é mais básica do que a substância de pH 8. Certo? E em relação a ácidos, gente, é a mesma coisa. A escala de acidez aqui é a mesma coisa.
Quanto mais distante tiver do 7, maior é a acidez. Então, se eu tenho uma substância com pH 1, essa substância é muito mais ácida que uma substância com pH 6, que está próximo do 7. Essa é a escala numérica de pH, certo? E aqui, olha, está o pH do 0 ao 14. Como já visto, o pH 7 é neutro. Olha, a água pura, ela tem pH neutro, certo, gente? Quanto mais eu me distancio para cá, eu aumento a acidez. Ó. Menor que 7 é ácido, como já vimos. Então, quanto mais eu me distancio do 7, diminuindo, ó, o ácido forte, mais distante, ácido fraco, mais próximo. Certo, gente? Então, resumindo, pH ácido é o pH menor que 7 até 0. Quanto mais distante do 7, ou seja, quanto mais menor for o pH, maior será a acidez, porque eu estou me distanciando do 7, certo? Em relação às substâncias básicas, elas são maior do que 7 e vai até 14. Quanto mais eu me distancio do 7, maior é a basicidade. E aqui, gente, eu queria só que entendesse rapidamente, para entender melhor a questão, o trato digestivo, porque isso pode cair também, certo? Gente, esse aqui é o esôfago, é um conduto que liga a boca ao estômago, certo? Esse é o conduto aqui. O segundo órgão aqui, como já falei, gente, é o estômago. Esse estômago é uma bolsa que recebe o alimento do esôfago, certo? Esse estômago é importante, gente, porque no estômago é que inicia-se a digestão das proteínas. Então, se perguntar, gente, onde inicia a digestão da proteína? No estômago. E outra coisa importante, no estômago nós temos o ácido clorídrico. Gente, o estômago é muito ácido mesmo, certo? E esse ácido que é importante aqui no sistema digestório, porque as enzimas que trabalham aqui, elas trabalham em pH ácido, certo? Após sair do estômago, esse alimento vai descer e vai entrar no intestino delgado. A primeira porção do intestino delgado, gente, é o duodeno. E é aqui no duodeno que começam outros processos digestórios, certo? Sendo que aqui o ambiente ele é básico, gente. Ou seja, no estômago é ácido, no duodeno é básico. Outra coisa que temos que entender são as enzimas. O que é enzima, gente? Enzimas são substâncias orgânicas que aceleram, elas catalisam as reações, gente. Então, as reações químicas, gente, sem as enzimas seriam muito lentas. Por exemplo, no nosso corpo, não seria possível a vida porque as reações seriam muito lentas. As enzimas, elas catalisam, elas aceleram todo o processo, certo? E as enzimas têm algumas características. Por quê? Elas trabalham melhor quando a concentração delas é maior, elas trabalham melhor em determinadas temperaturas, é outro condicionante. Por exemplo, no nosso corpo, se a temperatura baixar demais, as enzimas praticamente inativam. Por isso que você não pode ter hipotermia, senão o sistema praticamente para, colocando em risco sua vida. Se a temperatura subir demais também, gente, as enzimas desnaturam e entram em falência. Então, as enzimas precisam de temperaturas ideais também. Outro fator que a enzima precisa, gente, é a acidez ou basicidade. Tem enzima que só trabalha no ácido. Tem enzima que só trabalha no básico. Então, as enzimas que trabalham no estômago, por exemplo, nós já sabemos que é ácido. Então, ela não irá funcionar em outro ambiente que seja básico. Além disso, gente, existem algumas enzimas que têm uns nomes específicos. Por exemplo, toda vez que vê ase, quer dizer quebra. Então, protease é uma enzima que participa da quebra de proteínas. Lipase, enzima que participa da quebra de lipídio, gordura. E amilase, enzima que participa da quebra de amido. Outra ideia que eu queria deixar já nessa aula, gente, importante. Proteína, gente, é um conjunto de aminoácidos. Então, aminoácidos são os elementos que constituem uma proteína. Por fim, gente, a questão que agora vai ficar mais fácil. A questão dizia o seguinte: um pesquisador percebe que o rótulo de um dos vidros em que guarda
percebe que o rótulo de um dos vidros em que guarda um concentrado de enzimas digestivas está ilegível. Tá? Ele não sabe qual a enzima o vidro contém, mas ele desconfia que seja uma protease gástrica. Mas aí ele já explica, gente, olha, que age no estômago, porque gástrico, que age no estômago, digerindo proteína, porque é protease. Então veja, gente, que no próprio cabeçalho ele já vem explicando, é só ter atenção. Sabendo que a digestão no estômago é ácida, olha, ele também falou, é ácido, e no intestino é básica, como já expliquei, ele monta uma experiência, tá? Ele monta 5 tubos de ensaio com alimentos diferentes. Certo? E adiciona o concentrado de enzimas com soluções. Aí ele faz esse seguinte teste. Porque assim, presta atenção, resumindo assim. Ele tinha um tubo que ficou ilegível a legenda. Ele não sabia, mas ele achava que era uma protease gástrica. Então, para provar essa hipótese, gente, ele mostrou 5 tubos. Tá? Ele montou 5 tubos. Cada um com pH específico. Nesse aqui o pH 9, pH 5, pH 9, pH 5, pH 9. E em cada um ele colocou o alimento. Certo? Após isso, gente, ele adicionou a proteína que ele queria testar. As enzimas que ele queria testar, certo? Porque para ele isso aqui é uma protease gástrica. Então o que é que ele espera, gente? Se isso aqui foi protease gástrica, em qual deles vai haver reação? Gente, se é protease, vai digerir o que? Proteína. Então só vai digerir onde tem proteína. E se é gástrica, gente, é porque essa enzima protease gástrica só funciona meio ácido, porque o estômago é ácido. Então nós teríamos que escolher um tubo onde houvesse acidez. Ora, gente, qual é desses aqui que tem o pH ácido? O pH menor que 7, ou seja, apenas o pH 5 aqui e aqui. Certo? E qual 50% já da questão. E se é protease, digere o quê? Proteína. Gente, macarrão é carboidrato. Proteína aqui é carne. Ou seja, o frasco onde reagirá, gente, aqui tem pH 5 com o alimento carne. Por isso, resposta letra B. Gente, ficou mais fácil, né? Nós aproveitamos a questão, gente, para abordar alguns assuntos importantes que são recorrentes no Enem. Pois é, galera. Espero que tenham gostado da nossa aula. Mais videoaulas serão liberadas. Acompanhe a gente no Facebook. Curta a nossa página, que com certeza você será aprovado estudando de forma objetiva, como estamos expondo aqui. Valeu, até a próxima, um abraço.